Graça e paz, queridos. Pode se assentar, por gentileza, no seu lugar. Nós estamos vindo de um final de semana profético, um momento em que nós podemos experimentar do céu aqui na igreja, e não parou no final de semana, não parou no domingo. O tema dessa ministração é depois do sopro. O que vem depois do sopro? Pega a sua Bíblia comigo, abra por gentileza no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 3. Podemos ler? Diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio de Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Feche seus olhos. Deus, eu me coloco diante da tua presença agora, e te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que eu não venha macular a tua palavra, mas que o Senhor possa me usar como um canal de bênção, Senhor, ó Deus, para ministrar aos nossos corações aquilo que vem do céu. Pai, eu coloco nas tuas mãos tudo aquilo que deixamos para fora da igreja, os nossos patrimônios, nossos bens, nossos familiares. Se por acaso tiver alguém, Senhor, nesse momento doente, com algum problema, nós pedimos ao Senhor que os anjos do Senhor estejam lá agora. Nós ministramos anjos, para que nesse momento o nosso pensamento, a nossa mente venha estar voltada à tua palavra, e que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Amados, eu não sei você, mas eu fui muito impactado com esses dias que nós passamos aqui da conferência profética. Deus falou muito ao meu coração, e eu quero continuar. O Espírito Santo colocou no meu coração uma continuidade daquilo que foi ministrado nesses dias aqui. Eu vou falar sobre o profeta Ezequiel, mas antes de eu falar dele, eu quero te contar uma história para você entender o contexto em que Ezequiel estava. Não só Ezequiel, mas todo o povo de Israel. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, a palavra de Deus ele nos diz que havia um homem chamado Abrão, que morava na cidade chamada Ur, numa região que era dominada pelos caldeus. E esse homem, ele era temente ao Senhor. E Deus fez uma aliança com ele, trocou o nome dele de Abrão para Abraão. E disse: Abraão, sai da sua parentela, sai da sua terra, sai dessa cidade, e vai para uma outra cidade que eu vou te mostrar. Ur dos caldeus fica mais ou menos onde é o Iraque hoje. E Abraão saiu daquela terra e foi para uma terra que era dominada pelos cananeus, chamada terra de Canaã, que é onde hoje está o país Israel. Aquela terra que está ali foi onde Abraão chegou com a família dele. Abraão viveu naquele local, estabeleceu a sua família, constituiu família, e morreu naquela terra. O filho dele, Isaque, também viveu naquela terra, constituiu família e morreu naquela terra. O filho de Isaque, Jacó, também viveu naquela terra e constituiu família ali. Deus renovou a aliança de Abraão com Jacó e também trocou o nome dele. Ele passou a se chamar Israel. E é por isso que os habitantes daquela terra até hoje se chamam israelitas, povo de Israel, descendentes de Israel. Aquela terra se chama povo de Israel. Israel, na época de Israel, teve fome naquela terra.
E ele, junto com a sua família, foi buscar melhor condição de vida, e eles desceram para o Egito. E naquela época o Egito era governado por um dos filhos de Israel, José. Provavelmente você já viu essa história, ou já leu essa passagem, já viu filme, já viu telenovela, enfim. E ali a família de Israel foi muito benquista e muito bem cuidada. Eles tiveram fartura naqueles tempos ali. Essa história que eu acabei de resumir, ela está no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. E eu quero te incentivar, principalmente você que é novo convertido, e que às vezes tem dificuldade de abrir a Bíblia e entender o que está escrito. Eu estou omitindo um monte de informações aqui, mas esse resumo eu creio que quando você abrir Gênesis e ler, você vai lembrar disso que eu estou falando. O povo ficou na terra do Egito aproximadamente 430 anos. O que era para ser uma descida só para poder conseguir suprimentos, acabou virando uma estadia longa. 430 anos, e a Bíblia diz que num determinado momento desses 430 anos, levantou um faraó lá no Egito, que não fazia questão nem de José, nem da família de Israel. E por ver que o povo de Israel se multiplicava muito no Egito, ele fez com que aquele povo fosse escravizado, porque ele pensou, nós não podemos deixar esse povo se multiplicar aqui e viver livremente, porque senão ele vai tomar as nossas fazendas, vai tomar as nossas terras, vai tomar os nossos trabalhos, vai tomar as nossas esposas, filhos. Então esse faraó, ele impôs uma escravidão no povo, na família de Israel que habitava no Egito. Deus então levanta um homem chamado Moisés para poder tirar esse povo do Egito e voltar com eles para a terra prometida, para a terra de Canaã. Deus levanta Moisés. Após o término das 10 pragas, Faraó então libera o povo para que eles voltem para a terra prometida. Então Moisés conduz o povo de volta para aquela terra que foi prometida para Abraão, lá atrás. E o caminho entre o Egito e até a terra de Canaã tinha um deserto, que a travessia levava cerca de 30 a 40 dias. Mas o povo de Deus levou 40 anos para poder chegar à terra prometida, e isso por conta da desobediência. Mas ao fim dos 40 anos, eles então entraram nessa terra. Moisés morre, ele não entra na terra prometida, mas Josué, o seu sucessor, conduz o povo a entrar nessa terra. Essa história que eu acabei de ler, ela está nos 4 livros que vêm na sequência de Gênesis: Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu quero te convidar e incentivar a ler esses 4 textos, esses 4 livros. Você vai entender essa história com muito mais riqueza do que eu estou contando. Josué, então, ele tem 2 tarefas. A primeira é possuir a terra, dominar a terra, tomar de novo, porque aquela terra ficou 430 anos sem ninguém da família de Israel estar nela. Então, outras pessoas, outras nações vieram e tomaram conta dela. E pode ser que alguém venha dizer assim, mas Israel não tinha direito mais na terra prometida, eles abriram mão, eles que escolheram outro lugar. O irmão do filho pródigo falou a mesma coisa quando viu que o filho pródigo, ele tomou a parte que era dele da herança e saiu, e depois voltou arrependido. Mas graças a Deus, que a misericórdia do Senhor, ela se renova nas nossas vidas, e Deus não age como nós. Aquilo que Deus nos prometeu está intacto. Deus não mudou a promessa dele. Deus não mudou a palavra dele. Mesmo que nós viéssemos aí a desviar temporariamente do propósito e da promessa do Senhor, a promessa dele está intacta nas nossas vidas, assim como esteve intacta com o povo de Israel. E 430 anos depois, a terra ainda era deles.
Josué, então, depois de conquistar as cidades, conquistar territórios, ele faz a divisão daquela terra. E a terra foi dividida entre os 12 filhos de Israel. E cada território foi chamado de tribo. Aqui no Brasil nós temos 26 estados, uma união federativa, 27. Aqui no Brasil nós temos estados. Lá, nessa época, não eram estados, eram tribos. E cada tribo recebia o nome de um dos filhos de Israel e era habitada por cada um dos filhos de Israel. Essa história que eu acabei de contar está no 6º livro da Bíblia, em Josué. Se você puder, leia. Depois que a terra ela é habitada pelos israelitas novamente, começa uma forma de governo em Israel dos juízes, o tempo dos juízes. E durante um período de mais ou menos 450 anos, 12 juízes passaram por Israel. Porém, o povo olhava em volta, o povo olhava as outras nações e via que lá existia monarquia, que lá existia rei, e eles também quiseram para si reis, e eles pediram: nós não queremos mais ser governados por juízes, nós queremos ser governados por reis. Mesmo contrariado, Deus permite que eles sejam governados então por monarquia. E Deus levanta o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul fez o que era abominável ao Senhor, ele praticou o ocultismo, ele blasfemou o sacrifício, o ofício sacerdotal, queimou uma oferta que não era devido a ele fazer, e por isso ele perdeu o trono. Deus então levanta uma pessoa para substituir Saul, que é Davi. Davi então assume o trono. Davi foi um excelente rei, um péssimo pai, mas um excelente rei. Ele é um marco na história de Israel. Se hoje nós pegarmos a bandeira de Israel, aquilo que representa aquela nação, no meio dela vai ter um símbolo que faz menção a Davi, a estrela de Davi. Durante toda a Bíblia nós vemos Deus falar: eu vou guardar a casa de Davi, a raiz de Davi permanecerá para sempre. O nome de Davi permaneceu, porque ele foi um homem achado agradável ao Senhor, tanto que ele foi chamado como um homem segundo o coração do nosso Deus. Davi então morre, o filho dele assume o trono, Salomão. Salomão foi um péssimo rei. No início do seu reinado, ele recebeu de Deus a sabedoria, mas como nós ouvimos aqui alguns dias atrás pela pastora, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não adianta eu ser sábio, eu conseguir entender coisas, eu ter solução prática para as coisas, se eu não temer a Deus. E Salomão não temeu ao Senhor. Pelo contrário, ele teve muitas mulheres, mais de 1000 concubinas. Ele não só permitiu a adoração a outros deuses em Israel, como ele patrocinou isso. E Salomão morre, o filho dele, Roboão, o 4º rei de Israel, assume o lugar. E no dia que Roboão ia ser aclamado rei, todo Israel se juntou em Jerusalém, que era a capital do país, e um homem que estava no meio da multidão, chamado Jeroboão, ele foi o líder, o porta-voz do povo, e disse para Roboão: Roboão, como é que você vai nos governar? Como o seu avô Davi, ou como o seu pai Salomão? E depois de Roboão conversar com alguns amigos jovens, Roboão dá uma resposta para o povo e diz: a medida mais pesada do meu pai será a minha medida mais leve. Eu vou ser muito pior do que o meu pai. E naquele momento Jeroboão disse: nós então não temos mais nada a ver com o trono de Davi, nós não temos mais vínculo com a casa de Davi. E daquelas 12 tribos que havia no reino de Israel, 10 se separam de Roboão. 10 se separam e formam um novo país. Como eles eram maioria, eles requereram para si o nome de Israel. Então essas 10 tribos passaram a se chamar Israel e colocaram Samaria como a sua capital. E as 2 outras tribos que ficaram juntas, elas se tornaram um país chamado Judá.
Essa história que eu acabei de contar está no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes. Eu te convido a ler, que você vai descobrir essa história lá. Num período de mais ou menos 400 anos, 19 reis passaram em Israel e 19 reis passaram em Judá. Todos eles fizeram o que era errado ao Senhor. Nós ouvimos aqui no domingo, através do missionário Ronaldo, ele dizendo que o que levou o povo ao vale de ossos secos a ser um vale de ossos secos foi a desobediência. E os reis que passaram por Israel e por Judá desobedeceram e levaram o povo a também desobedecer. E por conta disso, por conta deles se afastarem do Senhor, Deus não pôde então guardá-los, protegê-los. O Senhor não estava perto, não porque o Senhor não queria, mas porque o povo não queria. E 700 anos antes, mais ou menos 700 anos antes de Jesus, do nascimento de Jesus, o império que governava o mundo oriental naquela época, o Império Assírio, ele entra em Israel, naquele país de cima, destrói Israel, leva consigo cativo todos os habitantes daquele país, leva eles para a Síria, e Israel acaba, e nunca mais se viu aquelas 10 tribos juntas como um país novamente, até os dias de hoje. Judá poderia ter olhado o exemplo de Israel e falado: nós estamos pecando, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, nós devemos nos arrepender. Mas Judá não fez isso, Judá continuou nas práticas abomináveis ao Senhor. E por volta de 650 a.C., um outro império surgiu no mundo, o Império Babilônico. O Império Babilônico, ele dominou o Império Assírio. Consequentemente, aquelas vidas que pertenciam a Israel, que a Assíria tomou, agora passam a pertencer à Babilônia. Só que Babilônia foi além. Através do rei Nabucodonosor, do imperador, Babilônia, ela toma também Judá. Ela destrói Judá. Ela quebra muros, ela quebra casas, ela quebra construções, ela mata pessoas, ela toma o armamento militar que eles tinham e levam todos os habitantes cativos para a Babilônia. Essa história que eu acabei de contar estão nos profetas, nos livros dos profetas. Dentre eles, Ezequiel, esse que nós acabamos de ler. Eu contei toda essa história aqui, ela é mais histórico, o que eu estou querendo mostrar, para contextualizar o cenário onde Ezequiel estava. Ezequiel estava em Judá, e quando a Babilônia dominou Judá e levou ela cativa, Ezequiel tinha 25 anos de idade. A Bíblia não fala muita coisa sobre Ezequiel, a gente não sabe muita coisa sobre a história e a infância dele. O que nós sabemos é o texto que nós acabamos de ler, que no versículo 3 diz que ele era sacerdote, filho de Buzi. O fato dele ser sacerdote, filho de um sacerdote, já dá para a gente saber algumas coisas. Por exemplo, que ele era da tribo de Levi. E que ele era da casa de Arão, descendente direto da casa de Arão, porque não podia ter sacerdote que fosse de outra tribo, só da tribo de Levi. E ele era da casa de Arão, porque dentre as famílias de Levi, somente a família de Arão e os descendentes diretos dele poderiam exercer o ofício sacerdotal. Então Ezequiel, ele foi instruído, o missionário Ronaldo falou isso aqui no sábado e no domingo, que ele era inteligente, ele era sábio, porque ele foi instruído e preparado a vida inteira para exercer o ofício sacerdotal no templo. Porém, com 25 anos, a história de Ezequiel muda. Não só de Ezequiel, mas de todos aqueles que estavam no reino de Judá.
eles foram levados cativos. E eu quero citar aqui pelo menos quatro pontos do que o cativeiro faz com a gente. Faz com uma pessoa que abre mão da presença do Senhor. O pastor Ivaí, alguns dias atrás aqui, ele bem falou o seguinte, que o Velho Testamento, ele é como se fosse uma sombra do reino espiritual. Então nós podemos comparar esse cativeiro de Israel, o cativeiro físico de Israel e de Judá, com a nossa vida espiritual e tomar cuidado para que isso também não aconteça conosco. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está cativo, ele perde a esperança. Quantas pessoas já não conseguem acordar de manhã e ter alegria pelo dia que vai viver? Imaginar a semana, fazer projetos para o mês, para os anos próximos. Pessoas que já estão tão escravizadas com o pecado, que não conseguem enxergar um futuro melhor para elas. Nós que servimos ao Senhor não somos assim. Nós acordamos e todos os dias louvamos ao Senhor pela misericórdia dEle que se renovou, e nós vivemos de graça em graça, de fé em fé, sabemos dos pensamentos que Deus tem para nós, não são pensamentos de morte, de tristeza. Aquelas pessoas que estão escravizadas pelo pecado, por conta da desobediência, elas perdem a esperança. A vida inteira, Ezequiel foi treinado, instruído, ensinado para ser sacerdote. Mas, infelizmente, o sonho dele foi interrompido. E quem não tem esperança, não tem mais vontade. Quem tem esperança, não tem mais desejo, não tem mais expectativa, não tem mais ânimo. Uma segunda coisa que acontece numa pessoa que está escravizada pelo pecado, ela perde a liberdade, não é mais livre sequer para ter vontade, sequer para querer, porque agora a vontade dele passa a ser daquele que o dominou, ela é escrava, ele não podia mais andar do jeito que quisesse, ele não podia fazer mais o que quisesse, a vida dele agora estava entregue para outra pessoa. Outra coisa que acontece, com alguém que está escravizado, ele perde a identidade. No domingo, o missionário, ele falou isso, e ele ainda profetizou sobre nós, aquele que perdeu a identidade lá na rua, Deus vai trazer. Quantas pessoas perderam a sua identidade, não conseguem mais olhar no espelho e ver aquele homem ou aquela mulher de Deus, que vive em santidade, que vive as novidades do Senhor, já perdeu, já não sabe mais quem é. Olha, uma coisa que os impérios faziam quando escravizavam e exilavam as pessoas, levavam para outro país, eles trocavam o nome deles. A palavra de Deus diz, de Daniel, o profeta Daniel, que inclusive tem um livro, em Babilônia ele foi chamado de Beltesazar. Haviam 3 homens de Judá, chamados Hananias, Azarias e Misael. Quando eles foram levados para a Babilônia, eles tiveram o nome trocado. Eles ficaram conhecidos na Bíblia com o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles trocavam o nome das pessoas. Uma vez eu conversei com um psiquiatra e ele me disse o seguinte, que o nosso nome é a palavra mais importante que nós conhecemos. Porque desde criança nós aprendemos que o nosso nome representa a nossa identidade, representa quem nós somos. É por isso que quando uma pessoa desmaia, perde a consciência, se chama ela pelo nome, para ver se ela tem consciência. Porque ela pode ou não prestar atenção em qualquer outro tipo de palavra, mas no nome dela ela vai reconhecer. E o último ponto que eu quero citar aqui, do que acontece com aqueles que estão escravizados pelo pecado, e esse é o mais importante, perdem a presença de Deus. Quantas pessoas que gostariam de estar aqui, e eu creio, eu acredito nisso, eu acredito nessa boa intenção, mas eles não conseguem estar aqui, não conseguem sentar como nós para poder ouvir uma palavra e sermos cheios do poder do Senhor. Aqueles que estão escravizados não podem mais. Enquanto eles habitavam em Judá, eles tinham o templo aberto, todas as quartas,
todos os domingos. Mas agora, escravizados, eles não têm mais condição de adorar a Deus, porque a escravidão, ela nos prende longe do nosso Senhor. Tem uma música, não é uma música secular, e longe de mim aqui querer fazer apologia com o consumo de música secular, não é isso, mas ela exemplifica bem o que eu quero dizer. Ela se chama epitáfio. Epitáfio é uma palavra de origem grega, que significa sobre o túmulo. Literalmente, é aquelas frases que aparecem nas lápides das pessoas que morrem. Quantas lápides estão escritas? Eu poderia ter abraçado mais. Eu poderia ter visitado meu irmão. Eu poderia ter perdoado meu pai. Eu poderia ter feito aquela viagem com os meus filhos. Quantas lápides terão epitáfios desse jeito? Quantas lápides terão epitáfio? Eu poderia ter ido mais na igreja. Eu poderia ter me entregado mais na presença do Senhor. Aquele povo escravizado agora lá em Babilônia não tem mais um templo para adorar. Sequer podem adorar ao Senhor, eles só podem adorar aos deuses deles. Não podem mais adorar o nosso Deus. Tem um neurocientista que eu gosto muito de acompanhar ele, e numa das palestras que ele ministra, ele fala sobre a falsa sensação de que nós temos e teremos o acesso para sempre às coisas e às pessoas. Amanhã eu faço. Amanhã eu entrego minha vida para Jesus. Eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso resolver. Amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu faço, e pode ser que esse amanhã não aconteça. Pode ser que esse amanhã não venha. Isso aconteceu com o povo de Israel, ou com o povo de Judá. O amanhã não chegou para aquelas pessoas, e eles foram levados cativos de forma abrupta. Eles foram dominados por outros e levados para o cativeiro. Essa é a situação em que Ezequiel se encontrava. É por isso, meu amado, que nós vimos aqui, nesse seminário que tivemos, tanto se falar de ossos secos, de devastidão, de sepulcro, de morte. A palavra de Deus nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que nós não conseguimos nos achegar até Ele, nem Ele consegue se achegar até nós. Por isso, meu amado, aproveite o tempo que se chama hoje, aproveite o tempo que se chama agora, entregue-se ao Senhor. A promessa que Deus fez para você lá atrás não se perdeu por conta do caminho que você desviou. Deus ainda te ama. Deus ainda me ama. Ainda existe um sangue na cruz para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. E uma vida nova para as nossas vidas. Ezequiel estava nessa situação, e a Bíblia diz que aos 30 anos de idade, veio para Ezequiel visão. Uma palavra que mexeu muito comigo quando o pastor, o missionário estava aqui, e ele profetizou sobre nós: Deus está mudando ministérios. Deus está mudando ministérios no nosso meio. Ezequiel foi ensinado uma vida inteira a ser sacerdote. Não tinha templo em Babilônia. Ele ia exercer o ofício aonde? Não tinha lugar. Deus transforma o ministério dele. Se ele não pode exercer como sacerdote, ele vai exercer como profeta. E pela lei de Moisés, o sacerdote só podia começar a exercer o seu ministério aos 30 anos de idade. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa por onde você tenha andado, a promessa de Deus no tempo certo vai se cumprir na sua, na minha vida. Não importa por onde andamos, não importa o que nos provocou e que nos trouxe aqui, o que importa é daqui para frente. Se for preciso, Deus muda o ministério, mas Ele não vai deixar de usar você.
de usar você no altar para poder trazer a palavra para outras pessoas, de usar você na consolidação, de usar você nas casas, de usar você no seu trabalho, na escola. Você será usado pelo Senhor. Nós recebemos essa unção aqui, nesses últimos dias. Aos 30 anos de idade, Ezequiel ele começa a ter visão. E sabe qual que é a visão que Ezequiel teve? Ezequiel capítulo 37 foi o que nós ouvimos aqui no sábado e no domingo. Deus vai restaurar aquilo que está morto, Ele vai trazer vida. Aonde existem ossos secos, aonde existe morte e devastação, Deus vai trazer vida. Primeiro Ele vai começar juntando os ossos e os tendões, representando a estrutura. Deus ele vai trazer de novo para nós, Ele vai nos estruturar na palavra, Ele vai trazer uma estrutura espiritual para as nossas vidas. Depois vai vir carne, vai vir pele, significa o revestimento daquela estrutura. Deus vai nos revestir para que nós não venhamos perder a estrutura que nós temos. E Deus vai soprar sobre nós a vida, e nós vamos passar a viver. Foi isso que nós aprendemos nesses 2 últimos dias. Mas, depois do sopro, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do 1 até o 12. Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o lado leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto eu ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água, que chegava no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Eu vou voltar a continuar o texto. Em Ezequiel capítulo 37, Deus fala: eu vou restaurar. Em Ezequiel capítulo 47, ele fala: eu vou te encher. O meu espírito vai fluir. O sopro traz vida, o rio, ele traz essa fluidez no espírito. E Deus, ele não quer que nós só observemos o rio. Esse rio representa Cristo, esse rio representa o Espírito Santo que está hoje conosco aqui na terra, e Ele não quer que nós só o contemplamos, que nós só o vemos o outro. A palavra do Senhor nos diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que aquelas pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, eles passam a ter poder, e através do poder que tem na vida deles, eles se tornam testemunha. Como que eu vou testemunhar um Cristo que eu não vejo, um Cristo que eu não experimento, um poder que eu não sinto? Quantos de nós estamos dando testemunho do outro, do que Deus faz no outro? Mas nós não falamos: Deus fez isso na minha vida e por isso eu creio e não abro mão da minha fé. O Senhor, Ele quer trazer vida aos que estão mortos, para que através do Espírito Santo nós possamos fluir. E não só de longe, não só aonde a gente dá pé,
Não só aonde a água bate na nossa cintura, mas Deus quer levar a gente para um lugar aonde os nossos pés já não vão mais nos sustentar, a nossa força não vai mais nos sustentar, e nós vamos ser conduzidos por este rio, porque nós estaremos totalmente entregues a este rio. É isso que o Senhor tem para você e para mim, é isso que vai acontecer depois do sopro, é isso que vai acontecer depois do vale da sequidão. Deus, Ele vai fluir com o seu Espírito, e você e eu estaremos nadando, sendo guiados e fluindo. Continua, por favor. Ele me perguntou: filho do homem, vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra o mar salgado, o mar morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, ela deixa de ser amarga, ela deixa de ser salgada. Por onde passar o rio, todo tipo de animais e de peixe, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim haverá locais próprios para se estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Tinha uma turma pescando nos tempos de Jesus. Pescadores que dominavam o ofício da pescaria, que conheciam o que eles faziam, sabiam o que fazia. Durante uma noite inteira eles trabalharam e não pescaram nada. Enquanto eles estão lá de madrugada, no começo da manhã, lavando as redes, aparece Jesus e diz: o que vocês estão fazendo? Nós estamos lavando a rede porque nós não pegamos nada. Nós nos esforçamos e não conseguimos nada. Jesus fala para eles: volta lá, joga a rede do outro lado. E a palavra de Deus diz que eles tiveram uma pesca maravilhosa. E Jesus disse para eles: me segue, porque eu vou tornar vocês pescadores, não de peixes, mas de homens. O texto está falando que por onde esse rio passar haverá peixes, muitas vidas, muitas almas sendo resgatadas para o Senhor. E eu vou encerrar com o versículo 11. Mas os charcos, vou encerrar com o versículo 12. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. E essa é a promessa. Depois do sopro, depois do vento, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero falar com o Senhor. Pai querido e Pai amado, da mesma forma que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu compartilhei agora com os meus irmãos. Deus, faça fluir o rio. Traga, Senhor, ó Pai, um renovo nas nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, ó Deus, depois de recebermos vida, esta vida que o Senhor tem nos dado neste local, aonde a missão é vida. Pai querido e Pai amado, nós queremos então receber do Teu Espírito, receber do Teu poder. Nós não queremos só observar o fluir do rio, mas nós queremos estar com Ele, e por onde esse rio passar, nós queremos ver o milagre acontecer, aonde, Senhor, ó Pai, há algo morto, aonde há terra seca, aonde há infertilidade, Pai querido, que nós venhamos ver
os frutos nascerem, que nós possamos ver, Senhor, ó Pai, que aquilo que não mais produz, venha produzir. Deus, que nós venhamos olhar pessoas que têm vida, mas que não frutificam, que nós venhamos olhar vidas e vidas que frutificam, vidas que dão fruto, frutos que são para a eternidade, frutos que trazem cura, frutos que trazem libertação. Faça, Senhor, ó Deus, com que o Teu rio flua nas nossas vidas. Nós queremos voltar, Senhor, ó Deus, até aquele trono aonde nós um dia abandonamos, o trono, o rio. Nós queremos, Senhor, ó Deus, viver de novo, o templo nós queremos ver. Pai querido e Pai amado, restaura a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa vida, que a esperança ela volte e que nós possamos novamente viver, Senhor, os melhores dias das nossas vidas, em nome de Jesus.